Júnior fez uma pergunta. Boa noite, pastor. Não sei se seria uma pergunta polêmica, mas por que hoje, na sua opinião, hoje em dia, encontramos uma grande diversidade de tantas igrejas da mesma religião? Congregações, eu acho que ele quer dizer. Isso, boa pergunta. Júnior, isso se dá pelo fato, às vezes de uma discordância da liderança, né? Discordância da liderança. Por exemplo, isso é bem difícil acontecer na igreja presbiteriana. Não é que a gente quer passar uma imagem de uma igreja perfeita Sim. aqui, né? Mas geralmente você tem uma igreja ali, né, num bairro, e você tem o pastor, aí você tem o braço direito do pastor, o auxiliar do pastor, e aquele braço direito dele, aquele auxiliar dele, começa a discordar dele em alguns pontos, né, em algumas questões. E o que é que acontece? Divide. Ele acaba saindo daquela igreja, né, daquela denominação, e abrindo outra para ele, porque ele acha que ele está certo e o outro está, né, errado, ou que ele pode fazer melhor do que o outro vinha fazendo, né, estava fazendo. Que nem o Abraão e o se dividiram ali, cada um pegou um Abraão e rebanho, Ló. Abraão e Ló. Exatamente. Ali foi uma ruptura, Isso, né? Exatamente. Mas assim, pegando a história, se você pegar a história, as pessoas dizem, não, mas a primeira igreja foi a igreja católica. Não, mas... Pronto, pastor, só aproveitando o gancho, muitos defendem a igreja católica nesse sentido, porque falam que a igreja católica é muito mais uniforme. Você não vê várias determinadas congregações, ramificações da católica, e da evangélica você vê esse monte de ramificações. Então, isso, rapidamente eu vou dar uma apanhada histórica, que você pega, por exemplo, século III depois de Cristo. Constantino, imperador romano, a história conta que ele teve uma experiência espiritual, né, no seu leito lá. Estava muito doente, teve uma experiência espiritual. E daí ele resolveu estabelecer aquilo que a história chama, Júnior, de cristandade. Então, Constantino, imperador Constantino, fundou em Roma, né, em Roma, capital do Império, a Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Igreja porque reunião, assembleia, né, católica, né, porque ela seria católica, a palavra universal, né, seria em todo o mundo, essa igreja iria existir em todo o mundo. Sim. Apostólica, fundamentada nos ensinos dos apóstolos, e romana porque ela estava em Roma, a capital do Império. Entendi. Certo? Então, do século III até o século XVI, imperou o catolicismo, a Igreja Católica. Só que essa Igreja Católica que Constantino criou, essa denominação, com o passar do tempo, ela foi, com todo respeito, ela foi se desvirtuando do ensino dos apóstolos. Essa é a chamada Era Negra da Bíblia ali? Isso, exatamente, né? A Era Negra da Igreja, né? Exatamente. Ela foi se distanciando dos ensinos dos apóstolos, como, por exemplo, a gente poderia falar que a prática de simonias. O que era simonias? As indulgências. Ah, tá. Sim. Né? Você comprar o perdão de Deus. Comprar a salvação, né? Você comprar a salvação, você pagava por aquilo. Então veio um monge agostiniano, né, Martinho Lutero, lá em Wittenberg, na Alemanha, e Lutero viu aquilo. Né? E Lutero se indignou, disse, não, ninguém pode comprar o perdão de Deus, ninguém pode comprar a salvação, porque tudo isso está na Bíblia, é dado de graça. É dado de graça. Então o que é que Lutero queria? Lutero nunca quis fundar uma outra igreja. Lutero queria o quê? Reformar a igreja. Né? Quando algo está assim desajustado, quando algo está assim fora do lugar, você precisa consertar, né? Sim. Você precisa reformar. Lutero queria fazer isso. É por isso que fala protestante, pastor? Isso, Chutei exatamente. aqui, é isso mesmo? Exatamente. Então Lutero começou essa empreitada de reformar a igreja, só que a igreja não quis ser reformada. A igreja não quis, né? Sim. Deixar essas práticas consideradas antibíblicas, práticas erradas. Não estou dizendo que toda a igreja estava errada, mas essas práticas eram erradas. Então Lutero fez o quê? Lutero foi levado pela Inquisição, né? pelo Tribunal Inquisidor Católico,
E eles dizem assim, ó, Lutero, você precisa negar tudo que você disse, você precisa voltar atrás em tudo que você disse. Lutero disse uma frase que até hoje, arde meu coração quando eu escuto. Ele disse, longe de mim e contra a minha própria consciência, a não ser que eu seja provado pela Bíblia que eu estou errado. Né? Longe de mim e contra a minha própria consciência. Porque a maior juiz do homem é a sua consciência. Então Lutero começou a reforma protestante. E aí saiu a igreja protestante, não a igreja evangélica. O movimento evangélico é um movimento novo. A igreja protestante na Alemanha, depois na Suíça, depois na Inglaterra, né? Toda ali, e foi expandindo em toda a Europa. Depois chegou aonde? Na América, né? Estados Unidos. Depois veio aonde? Para o Brasil. Em 1859 chegou a igreja presbiteriana aqui no Brasil. Só tinha a igreja presbiteriana. A outra a chegar depois vai ser 1910, a Assembleia de Deus. Ó, 1859 e depois a outra 1910, a Assembleia de Deus. Aí a Assembleia de Deus fica, da Assembleia de Deus há uma dissidência, há uma cisão por questões doutrinárias, por questões de ensinamento. Entendimento da Bíblia. Entendimento da Bíblia, a questão da interpretação. Né? Por isso que às vezes as pessoas não compreendem. Mas por que fulano prega isso aqui? A interpretação, como existe no direito. Sim. Não, mas fulano defende que fulano tem que continuar preso na cadeia. Não, mas fulano interpretou a lei que fulano deve agora estar solto. Entendeu? Estar solto. Isso é hermenêutica jurídica. Por isso que existe a hermenêutica jurídica. Né? Então, o que acontece? Aí você vem várias dissidências. Aí surgem várias igrejas. Aí, por exemplo, em 1970, surge a Igreja Universal do Reino de Deus. Aí depois surge a Igreja Internacional da Graça, né, que é cunhado do Edir Macedo, R.R. Soares. Né? Aí você vai ver outras, aí vão saindo e vão criando outras tem igrejas. Tem do pastor também, Valdomiro, né? Valdomiro Santiago, que era da Universal. Tem a semente ali da... Né? Semente da salvação ali. Tem uns negócios estranhos ali no. Tem algo não vou entrar no detalhe. Covid, né? Então, por isso que surgem tantas denominações. Mas, assim, existem as históricas: Presbiteriana, Batista e a Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, clássica. Né? A Assembleia de Deus clássica. Aí tem as outras que a gente chama de hoje de neopentecostais. Por quê? Porque tem as históricas, Presbiteriano, Batista, tem as pentecostais, Assembleia de Deus clássicas, e tem as neopentecostais, universais e outras. Quais são essas neopentecostais? São exatamente o que a palavra diz, novo pentecostalismo. Entendi. Né? ênfase no falar em línguas, ênfase no êxtase espiritual, mas ênfase também na questão da prosperidade, do exorcismo. Né? Sempre nesses cultos neopentecostais há exorcismo, as pessoas são exorcizadas, né? Os demônios são tirados das pessoas. Aí se tem demônio, se não tem é outra história, né? Os exorcismos e também curas, né? Curas, certo? É mais acentuada essa questão. Quando na igreja presbiteriana, na igreja histórica, não. No culto, o que é que tem? No culto tem louvor, no culto tem oração, no culto tem pregação da palavra. Pronto. Sim. Você não vai ver exorcismo, você não vai ver ênfase em cura, ênfase em milagre. Deus faz isso, Deus faz. Mas assim, nas igrejas históricas isso é tão discreto que depois a gente escuta os testemunhos de que Deus curou durante o culto, mas depois dos cultos seguintes, nas reuniões seguintes. Então por isso essa pluralidade de igreja. Isso é ruim? Tem a sua parcela. Mas é bom? Porque eu posso escolher na igreja que eu me sinto mais à vontade. Mas talvez se você fosse perguntar a Lutero, talvez não fosse essa a intenção dele. Jamais foi a intenção de Lutero, né? Então eu posso estar numa igreja, por exemplo, tem igreja que eu nunca vou poder entrar de bermuda. Mas tem igreja que eu vou poder entrar de bermuda, que eu vou poder entrar de boné, pronto, entendeu? Pastor, que eu vou poder estar de camiseta, sim, entendeu? Que eu vou poder estar todo tatuado e ninguém vai sentir ali. Mas outras não, outras você tem que ir de calça, você tem que ir, né? E não seria bem vestido, que isso aí é uma coisa relativa, né? Relativa. Mas você tem um tipo de roupa que você deve usar. Sim. Tem uma. As igrejas estão tudo preta, cara.
Já percebeu que as igrejas são tudo pretas? Então esse tá na moda, Tá na moda. Entendeu? Luzes. Nova cartela de cores aí, né? Algumas com gelo seco. Então parece mais assim, nada contra, porque eu acredito que é bacana. Parece mais um ambiente mesmo assim de palco, de show tem e tudo. Bola de Neve, né? Tem um negócio bem diferente. Na Bola de Neve eu nunca fui, mas essa tendência aí eu já vi várias outras igrejas. Tem até uma igrejinha que a minha namorada de vez em quando vai, pintaram toda a parte da frente, todo o altar de preto, mas eles explicaram que é por quê? Pra dar ênfase a quem tá lá, tipo, pregando, pra não ter distrações, pra prestar atenção na palavra. Os auditórios são assim, né? Os principais auditórios, teatros,